O Senhor não nos trata como exigem nossas faltas. Salmo 78. Um bom dia. Desejo a você uma excelente segunda-feira e semana e que possamos permanecer na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. Quantas vezes você já se acusou interiormente? Quantas vezes reviveu erros passados como se eles ainda definissem quem você é? Vivemos numa cultura que oscila entre dois extremos. Ou relativiza o pecado, dissolvendo-o na superficialidade moral, ou aprisiona a pessoa na culpa permanente. Mas a palavra que hoje nos envolve revela algo desconcertante. Deus é justo e, ao mesmo tempo, infinitamente misericordioso. E talvez a pergunta mais profunda seja esta: você acredita que Deus é mais misericordioso do que você é severo consigo mesmo? Nós acreditamos nisso? Nós celebramos um Deus da vida, um Deus de amor, que, apesar de todas as nossas fragilidades, Ele nos convida constantemente a uma mudança de vida. E nessa caminhada quaresmal, devemos ter o reconhecimento humilde do pecado e a descoberta de uma misericórdia que recria o mundo. Na primeira leitura de hoje da profecia de Daniel, capítulo 9, dos versículos 4 ao 10, situa-se no contexto do exílio babilônico. Israel experimenta a consequência histórica de sua infidelidade, a deportação, a perda da terra, o colapso político e religioso. E vejamos bem que tudo isso para Israel era extremamente humilhante. Deportação, sair da terra prometida, consequentemente a perda da terra, tudo aquilo que foi prometido durante anos, agora Israel perde. O colapso político, a perda da identidade, assim como o colapso religioso. E o pecado, ele tem esse poder de descaracterizar, trazer vergonha sobre nós mesmos, a tal ponto que nós nos sentiremos destruídos, como se não tivesse esperança. Mas a proposta de Deus da misericórdia é uma proposta de resgate, de esperança. E Daniel não acusa apenas os antepassados. Ele diz: pecamos, procedemos impiamente. E no hebraico aparece o verbo hatá, errar o alvo. O pecado não é apenas transgressão jurídica, é desvio de direção. Israel perdeu o centro, ou seja, perdeu Deus. Mas a oração começa com uma afirmação impressionante: Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia. E a palavra hebraica para misericórdia é sed, amor fiel, amor de aliança, amor que permanece mesmo quando o outro falha. A justiça divina não anula o hesed, ela o pressupõe. E com isso, o capítulo 9 de Daniel é estruturado como uma grande liturgia de arrependimento. O reconhecimento do pecado, a confissão coletiva, proclamação da justiça de Deus e apelo à misericórdia. Não há vitimismo, não há autojustificação, há verdade. E a verdade é o primeiro passo para a cura. E é isso que o Salmo nos traz na sua beleza. O Senhor não nos trata como exigem nossas faltas. Aqui está grande a revelação do Antigo Testamento. Deus é justo, mas sua justiça é atravessada pela misericórdia. São João Paulo II ensinava que a misericórdia não é a oposição à justiça, mas à sua plenitude. E no Evangelho de hoje, em Lucas capítulo 6, dos versículos 36 ao 38, Jesus diz: Sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso.
E a palavra grega usada por Lucas é oikitermon, compassivo nas entranhas. Ela remete ao hebraico ramahin, que deriva de útero, ou seja, a misericórdia de Deus é visceral, é materna, é geradora. Jesus não diz apenas recebei misericórdia, ele diz sede. Isso é extremamente modificador na caminhada do ser humano. A identidade do discípulo é configurada pela misericórdia. E Jesus continua, não julgueis. O verbo grego krino significa separar, condenar, estabelecer sentença definitiva. Jesus não proíbe o discernimento moral. Ele proíbe a atitude interior que transforma o outro em réu permanente. Numa cultura moderna de cancelamento, julgamento virtual, exposição pública, essa palavra é explosiva. E na continuação está a palavra perdoai. O verbo apolio significa libertar, soltar, deixar ir. Perdoar é libertar o outro da prisão da dívida, mas também é libertar-se da prisão do ressentimento. Jesus também diz, dai. Ele conclui com uma imagem comercial, uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante. A lógica do reino não é mínima, é superabundante. A misericórdia gera excesso de graça. E sendo assim, Daniel reconhece o pecado de Israel e Jesus revela o rosto do Pai. O Antigo Testamento prepara o coração para entender o Novo. A justiça da aliança encontra sua plenitude na cruz. Na cruz, a justiça não desaparece, ela é assumida. O pecado é levado a sério, mas é vencido pelo amor. Santo Agostinho dizia que Deus odeia o pecado, por de fato, mas ama o pecador. E São Tomás de Aquino ensina que a misericórdia é a maior das obras divinas porque manifesta a onipotência como amor que se inclina. E Cristo é a encarnação do Hesed. Ele é o sim definitivo da fidelidade de Deus. São João Crisóstomo advertia, nada nos assemelha tanto a Deus quanto a misericórdia. E São Gregório de Nissa via na misericórdia o processo de divinização do ser humano. E Santa Teresinha do Menino Jesus compreendeu que sua pequenez era o espaço da ação da misericórdia infinita. E com isso a tradição é unânime. Quem experimenta a misericórdia torna-se misericordioso. Quem verdadeiramente encontra o amor deixa de viver uma vida de ressentimento. É preciso, então, na caminhada quaresmal, essa libertação. Quem ama verdadeiramente, confia em Deus, deixa ser transformado. E a partir dessa transformação, vive pela misericórdia. Não é possível viver segundo uma lógica da retribuição. É preciso entrar exatamente nessa lógica da misericórdia. Não podemos viver numa lógica baixíssima e perversa de uma justiça fria. Se Deus aplicasse apenas justiça estrita, ninguém permaneceria. Mas Ele aplica misericórdia redentora. E por isso Jesus nos diz, sede misericordiosos como o Pai. Não é conselho opcional, é identidade cristã. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao